Direito Sem Fronteiras da semana debate sobre as fronteiras terrestres na América do Sul. Estes locais ficaram conhecidos historicamente como porta de entrada de armas ilegais, drogas e contrabando. São quase 17 mil quilômetros de fronteiras e mais de 500 municípios estão nessa região apenas no Brasil. E os demais países, como tratam o assunto? Como eles dialogam para resolver as questões diplomáticas que envolvem a proteção destas áreas? Quem nos ajuda nesse e em outros questionamentos é o Relações Internacionais e doutor em Sociologia, Alcides Vaz, e o embaixador e diretor do Departamento da América do Sul do Itamaraty, Clemente de Lima Baena Soares. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir a uma reportagem que explica um pouco mais sobre a entrada de produtos e mercadorias ilegais no país. A Ponte da Amizade na fronteira entre o Brasil e o Paraguai é uma das maiores entradas de produtos ilegais no país. De janeiro a julho do ano passado, o total de mercadorias apreendidas somou mais de 889 milhões de reais, 20,59% a mais do que o mesmo período de 2013. Parte dos produtos que vêm para os depósitos da Receita Federal são contrabandeados. Eles vêm geralmente do Paraguai e são ilegais no Brasil, que é o caso de alguns suplementos alimentares, cigarros e remédios que não têm autorização da Anvisa. Outros são legais no Brasil, mas entram sem o pagamento dos devidos impostos, que é o caso das bebidas, de eletrônicos e de óculos, por exemplo. Esses são considerados descaminho. Editada no ano passado, a Lei 13.008 alterou os crimes de contrabando e descaminho. O crime de contrabando ganhou um tipo penal específico, o artigo 334-A, enquanto o crime de descaminho permanece no artigo 334. E a segunda grande alteração foi que a pena de contrabando ela é punida com mais rigor. A pena agora varia de 2 a 5 anos, enquanto a pena de descaminho varia de 1 a 4 anos. E dependendo de como o crime for praticado, a pena pode ser agravada. Nas duas hipóteses, se o crime for cometido por transporte aéreo, marítimo ou fluvial, a pena é dobrada. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Professor, a gente viu na reportagem que o contrabando é um grande problema no Brasil. Como é que ele é tipificado nos outros países? Da mesma forma. Agora, tão importante quanto a tipificação do ilícito nos demais países, é considerar também a capacidade de implementar a legislação, de vigilar, de punir, e podemos até ter uma certa equidade, uma certa homogeneidade na tipificação do ilícito, mas as nossas capacidades em termos de implementar e de punir, de implementar a vigilância e de punir o ilícito é bastante diferenciada. E isso representa um problema no nosso relacionamento com os países vizinhos. Isso acontece, embaixador? Os países têm trabalhado juntos para coibir o contrabando? Sem dúvida. Nós temos diversos grupos de trabalho fronteiriços, entre os quais, com o Peru, e com a Colômbia, com a Venezuela, temos aqui no Mercosul, Paraguai, Uruguai. Em todos eles, há vários subgrupos que se submetem aos coordenadores desses grupos de trabalho. E nessas áreas, são áreas como de meio ambiente, de cooperação policial, cooperação antidrogas, cooperação para punir o contrabando e, daí por diante, há uma série de acordos bilaterais que têm que ser implementados. É um pouco o que o professor colocou aqui. A capacidade de colocar em prática esses acordos que são feitos de maneira bilateral. E na visão do senhor, essa integração física entre os países da América do Sul precisa estabelecer novos marcos regulatórios? Vamos para outro campo, né? Integração física. Eu diria que é um dos maiores problemas da América do Sul. Integração aérea, que praticamente não há com o norte do país, com o norte da América do Sul. Vou lhe dar um exemplo. Temos um grupo de trabalho muito ligado ao Memorando de Entendimento Brasil-Guiana, que era para estabelecer 3 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho de hidrelétricas, construção de 2 hidrelétricas na Guiana, um para a construção da estrada Letem, na fronteira com o Brasil, com Linden, que é mais ou menos no meio da Guiana, e tem um para a construção de um porto de águas profundas em Georgetown, capital da Guiana.
para que possa ser regulamentado, digamos, o fornecimento de energia, isso eu dou como exemplo, da Guiana para o Brasil, é necessário um acordo, um tratado energético entre os dois países. E esse seria um marco regulatório de uma integração física que ainda vai levar um certo tempo. E como são estabelecidas as prioridades? Temos dentro da Unasul, o chamado COSIPLAN, Conselho de Infraestrutura da Unasul. Há várias reuniões, nessas reuniões os 12 países elencam as prioridades dos países. E neste momento há 33 projetos considerados prioritários para a América do Sul. Pontes, hidrelétricas, linhas de transmissão de eletricidade, mas são projetos que dependem muito de financiamento. Professor, o Brasil tem a maior extensão entre os países da América do Sul em termos de fronteira. Ele pode ser considerado um protagonista das ações que visam melhorar segurança, transporte, comunicações entre os outros países? Certamente, muito embora também seja forçoso reconhecer que a dimensão fronteiriça no relacionamento do país é algo recente em termos de políticas públicas, com foco específico. É algo muito recente, algo que podemos identificar como transcorrendo ao largo desses últimos 8 anos, de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, quando o Brasil, de fato, articula ações e políticas públicas com um forte protagonismo do governo federal em direção às fronteiras. Apesar do Instituto da Faixa de Fronteira vir da década de 70, mas políticas específicas, principalmente concebidas e contemplando também os nossos 3 arcos fronteiriços em diferentes campos, é um fenômeno bastante recente nas políticas públicas brasileiras. E é preciso notar também que são políticas nacionais. Então, elas alcançam a linha da fronteira. A cooperação é uma dimensão, mas é uma dimensão com forte potencial de desenvolvimento e ainda, vamos dizer, acanhada em relação aos desafios, às realidades, às necessidades existentes nesses espaços. E a dimensão da integração, menos ainda. Quer dizer, nós dispomos de todos os instrumentos do ponto de vista, vamos dizer, do diálogo, da articulação, mas não para a operacionalização. A nossa própria legislação muitas vezes dificulta isso, assim como as legislações dos países vizinhos. Então, apesar da nossa presença na América do Sul, 10 países vizinhos, todos esses dados relativos à nossa faixa de fronteira, de toda a importância social, econômica dela e dos desafios que ela contempla, vamos dizer, a focalização de todo esse espaço nas nossas políticas públicas é recente e ainda estamos, vamos dizer, parcialmente ou de uma forma muito limitada, instrumentalizados para, de fato, implementar essas políticas. E como é que fica a situação da população que mora nessas áreas? Porque a gente sabe que praticamente 70% da população brasileira reside em áreas fronteiriças, dos residentes na América do Sul. Eles são mais sujeitos à violência, à insegurança? Como é que fica a situação dessa população, professor? Toda a faixa de fronteira é marcada por grandes carências, por recursos escassos, muitas vezes por dificuldades até mesmo, não somente de acesso a recursos, mas de gestão e aplicação de recursos, e a ausência do Estado. Isso, naturalmente, torna as populações nesses espaços vulneráveis à violência, mas eu não diria que numa escala maior do que, por exemplo, ocorre nos grandes centros urbanos. É preciso entender que, no que diz respeito à cadeia dos ilícitos e dos ilícitos transnacionais que perpassam esses espaços, quer dizer, você tem ali uma dimensão e a configuração de realidades locais nas quais a criminalidade atua, mas ela atua também ao largo de toda a cadeia, adentrando o território e alcançando os nossos grandes centros urbanos. Eu acho que há expressões específicas da violência, da criminalidade nos espaços fronteiriços, mas em termos de escala, se você considerar toda a extensão da faixa fronteiriça, seguramente os nossos principais indicadores de criminalidade, os maiores, estão ainda, né, dentro do nosso território.
Agora, os países também trabalham em cooperação, embaixador, para evitar essa criminalidade ou até para atuar de forma conjunta entre as polícias para procurar alguém que fugiu de um país para o outro, por exemplo? Há uma cooperação muito intensa, diria, entre os países nossos vizinhos e o Brasil. Como, mais uma vez, eu recorro ao professor, a implementação desses acordos é que, por vezes, sofre de uma carência logística que é muito visível, especialmente na fronteira norte. Há grandes extensões, a fronteira de mais de 1.800, 2.000 quilômetros de extensão. Necessita um número bem maior, né? Necessita um número bem maior. Com a Venezuela, por exemplo, nós temos do nosso lado Pacaraima e do lado venezuelano Santa Helena de Uiarém. Entre as duas há 12 quilômetros. Não são como Letícia e Tabatinga. Na Colômbia não é uma fronteira seca. Então há 12 quilômetros que separam os dois. E nessa área é que tem uma atuação maior dos dois países. Nós precisamos de uma coordenação com a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura. Todos esses órgãos têm que ter uma parceria muito grande de coordenação com esses mesmos órgãos do lado de lá. Então, há uma cooperação porque é do interesse dos países, todos os países da América do Sul, em combater ou coibir o contrabando, a violência, o narcotráfico, que passa geralmente pela fronteira, como vimos aqui na reportagem anterior. Mas há, sem dúvida, uma boa cooperação entre todos os países. E vamos para um rápido intervalo. Voltamos logo para continuar nossa conversa sobre as fronteiras terrestres na América do Sul. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a conversa sobre as fronteiras terrestres na América do Sul. Embaixador, eu gostaria que o senhor começasse esse segundo bloco falando para a gente que ações poderiam dinamizar o processo de integração entre os países que fazem parte do Mercosul. O que seria necessário para a maior dinamização seria uma cooperação ainda mais intensa do que vem sendo feito nos últimos anos. Há, por exemplo, com o Paraguai, que vimos aqui na reportagem, essa dificuldade cada vez maior de se cruzar a ponte da amizade. Isso poderia ser, digamos, agilizado na medida em que, do lado do Paraguai e do lado do Brasil, tivesse as duas receitas um trabalho mais próximo, ou seja, não parar o cidadão tanto de um lado quanto de outro, quer dizer, duas vezes. Poderia ser o controle de fronteira integrado. Vou sair um pouco do Mercosul e para o Peru. Isso é uma grande discussão que a gente tem num grupo de trabalho fronteiriço, Brasil-Peru, se a fronteira deve ter um controle integrado ou não. O Brasil quer controle integrado. O Peru não, quer dois postos bem definidos. Cada um cuidaria da sua fronteira. Mas, em termos econômicos, é muito mais fácil ter um controle integrado. Agora, temos o controle, mas qual seria? Do lado do Peru ou do lado do Brasil? Então, são questões que temos que ainda que trabalhar mais e mais em coordenação com todos, não digo só o Mercosul, mas em toda a área de fronteira com os países sul-americanos. É necessário essas pequenas questões que temos que superar para que seja mais fácil o trânsito das pessoas entre os países. Para chegar a um consenso aí, envolve um grande trabalho de diplomacia, não é mesmo? Não, sem dúvida. É o trabalho, muita paciência, é um trabalho de coordenação que o Itamaraty faz, junto aos demais órgãos. Temos um estrito entendimento com a Receita, com a Polícia, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Defesa também. Então, nós procuramos sempre ter uma posição coordenada com todos os órgãos brasileiros e assim apresentar ao Estado vizinho e dessa maneira ter uma coordenação mais próxima e enfrentar esses problemas todos que temos, que é comum em todas as fronteiras.
Professor, e na visão do senhor, o que falta para se conseguir essa integração, como a Europa conseguiu, por exemplo? O Mercosul evoluiu nas suas disciplinas comerciais em direção ao arranjo de livre comércio, a sua dimensão de união aduaneira, como sabemos, estancou e, de certa forma, se deteriorou gradualmente ao longo do tempo. Mas, por outro lado, o Mercosul avançou de uma forma fragmentada, alguns poderiam dizer até mesmo errática em certos casos, na construção de algumas disciplinas que envolvem a circulação de pessoas, a facilitação da circulação de pessoas, o acordo de residentes nacionais, um acordo previdenciário ainda do final dos anos 90, muito importante, que faz com que um trabalhador brasileiro que resolva viver na Argentina e trabalhar na Argentina ou em qualquer dos países que assinaram e ratificaram esse protocolo, esse acordo, tem os seus direitos previdenciados assegurados. Ou seja, o Mercosul é muito disforme. Como um projeto de integração profunda, ele é muito disforme. Ele ainda enfrenta dificuldades como as que eu relatei na operacionalização do livre comércio, na sua dimensão de união aduaneira, talvez a dimensão mais questionada hoje em dia pelas alegadas amarrações que cria, as dificuldades que cria para que o Brasil pudesse ou possa negociar acordos comerciais de uma forma mais desenvolta. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, criou alguns nichos de iniciativas muito importantes que são mais próprias, mais voltadas para uma dimensão de integração profunda envolvendo circulação de pessoas, de bens e de serviços. Eu acho que o que falta ao Mercosul agora é retomar ou redefinir a sua vocação como projeto integracionista. E nós estamos frente a diversas visões a respeito. Aqueles que entendem que o Mercosul deve retroagir apenas a uma área de livre comércio, outros que dizendo é importante ainda procurar resgatar a dimensão da união aduaneira porque ela é importante para a própria indústria nacional, para, de alguma forma, transitar na procura por margens de competitividade maior, e aí há uma certa ambiguidade no papel que a união aduaneira possa cumprir, e acho que muito poucos hoje advogam o objetivo original do Mercosul de uma integração profunda, de um mercado comum. Nós não ouvimos mais falar do Mercosul como mercado comum. Eu acho que é preciso repensar o projeto e, de fato, considerando o contexto internacional, o cenário regional, os próprios desafios de desenvolvimento que o Brasil confronta, para a luz disso, então, reconcebermos esse projeto e definirmos qual a sua verdadeira vocação. E na visão do departamento, embaixador, qual é a vocação do Mercosul? O Mercosul é uma realidade. Incorporou a Venezuela. A Bolívia deverá ser o próximo país a ser, isso ainda vai demorar um tempo, tem várias etapas a cumprir, mas que cresce o Mercosul. Agora, o que eu sempre, e de modo muito pessoal que eu faço sempre que participo de alguma palestra, algum seminário, é de que deveríamos ter um Merconorte também, que era uma ideia já antiga, nos anos 90, de que também deveria ter uma integração lá do norte com o resto dos demais países. Há uma diferença muito evidente entre os países do sul com os países do norte da América do Sul. E o Brasil tem que um pouco dar mais atenção aos países do norte. A Venezuela já veio para o Mercosul e os demais é que a gente teria que ter uma política de maior aproximação econômica e comercial. A própria presidenta esteve na Colômbia, onde foram assinados diversos acordos, entre eles um de especial, do acordo automotivo entre o Brasil e a Colômbia, que deverá também ser submetido à comissão administradora do Mercosul. Mas, de qualquer maneira, já é um passo em direção ao norte da América do Sul, de você tentar incorporar cada vez mais países e aí criar no Merconorte com o Mercosul uma grande integração sul-americana. Agora, o senhor falou aí da Venezuela, eu queria abordar um problema que o país vem passando. Tem tido uma grande tensão com a migração dos colombianos. O senhor acha que isso poderia ser evitado se houvesse um projeto maior de controle das fronteiras?
Aí nós vamos a uma questão bilateral, uma questão entre a Colômbia e a Venezuela. São, se eu não me engano, foram cerca de 1.400 ou 1.800 colombianos que tiveram que sair da Venezuela e outros quase que 20.000 colombianos que voluntariamente regressaram à Colômbia. Então, se caracteriza uma questão humanitária na fronteira e é nesse sentido que os dois governos estão conversando, no sentido de minimizar esse drama humanitário, digamos. Agora, voltando a falar, então, sobre as nossas fronteiras, professor. Muita gente mora nas cidades ali, bem vizinhas a outros países, e acaba indo lá no outro país fazer compras ou trabalhar, como o senhor já abordou aqui. Qual o impacto econômico disso para os países? Em termos de magnitude, é pequeno. São economias locais, são espaços isolados, são espaços muitas vezes distanciados dos principais centros econômicos, dos principais polos de dinamismo econômico nos respectivos países. Então, a importância desse fluxo se prende muito mais à dimensão local. Não há vamos dizer assim, um efeito de extravasamento, né, maior, com impacto econômico mais significativo para o conjunto das economias nacionais. Agora, é preciso também perceber, distinguir certas situações. Algumas cidades gêmeas são, sim, polos econômicos importantes do ponto de vista das economias regionais. E por essa via, sim, é preciso diferenciar, mas normalmente nessas situações também, em que podemos considerar, por exemplo, a Pedro Juan Caballero e do lado de cá, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, é um desses exemplos, em que você tem uma grande urbe, algo em torno de 250 a 300 mil habitantes, é um polo importante, né, do ponto de vista das economias dos dois países, são cidades gêmeas, e aí, naturalmente, esse ir e vir, inclusive por serem cidades germinadas, quer dizer, não há nenhum controle, não há nenhum espaço que... Muitas vezes se ultrapassa a fronteira sem nem se perceber. Né? É uma praça, é uma rua, que separa os dois. Nessas situações, sim, é preciso reconhecer que são polos econômicos e que esse comércio local, que esse ir e vir, tanto na sua dimensão quanto nos efeitos, que gera extravaso, extrapola a dimensão local, pelo lado bom e pelo lado ruim, porque há muito da informalidade e a economia informal oferece também a oportunidade para a atuação dos ilícitos. Então, aqui nós temos um jogo de claro e escuro. É preciso compreender que são realidades próprias, que você não pode modificá-las por um gesto de vontade, dizendo, não, vamos controlar, restringir esses fluxos, é impossível fazê-lo, não há nenhum sentido em fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso dotar essas cidades de condições, quer dizer, de também monitorar o que se passa ao redor delas, nas vias de acesso, nas principais rodovias, nas rodovias vicinais, que muitas vezes são as que mais atendem ao crime organizado, ao contrabando. Bom, só para encerrar aqui, embaixador, gostaria de saber do senhor como é que é feito o controle sanitário entre os países nessas regiões de fronteira. Muitas vezes, como a gente estava falando aqui, se passa de uma para outra sem nem perceber. Como é que é feito esse controle sanitário? Esses grupos de trabalho, comitês fronteiriços, comissão de vizinhança, sempre há a participação, nesse caso, da Anvisa. A Anvisa, por exemplo, no Mercosul, tem uma participação muito intensa. A própria Anvisa Brasil, digamos assim, a Anvisa Paraguai, a Anvisa Argentina, eles têm uma comunicação direta entre eles, da mesma forma com outros países aqui do norte. Então, a própria Anvisa tem a iniciativa, ou toma a iniciativa de ter também, dentro desse grupo de comitê de fronteira, de procurar o seu contraparte para indicar um problema na área A, na área B, C. Então, com isso, ela é proativa e tenta prevenir o problema, uma vez detectado, que passe para o Brasil ou daqui para o vizinho. Mas é sempre nessa atuação do órgão com o seu contraparte que há uma intensa
comunicação. Elas não se reúnem só quando há uma reunião formal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso estúdio. E o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre as fronteiras terrestres na América do Sul. Quem nos ajudou na discussão foi o doutor em Sociologia e Relações Internacionais, Alcides Vaz, e o embaixador diretor do Departamento da América do Sul do Itamaraty, Clemente de Lima Baena Soares. Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. Você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau!